Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa e toda especial nessa palavra de fé. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021 e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da palavra, uma série de palavras no livro de Ruth. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1, papel e caneta na mão e Bíblia Sagrada. Para você que está nos ouvindo em trânsito ou em casa, que Deus venha abençoar você e te dar uma semana de vitória. Lembrando que nós concluímos o Evangelho de Mateus e de Marcos e vamos retornar em janeiro o estudo do Evangelho de Lucas. Em fevereiro a gente encerra o Evangelho de João. Nesse meio tempo, para nós não ficarmos sem a palavra do dia, nós vamos estudando aqui algumas passagens bíblicas que Deus colocar ao nosso coração, tá bom? Essa semana toda eu vou estudar com você o livro de Ruth. São 4 capítulos, mas nós vamos estudar de uma forma detalhada e abençoadora em o nome de Jesus, tá bom? Livro de Ruth, vamos ler o capítulo de número 1. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve fome sobre a terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficavam assim esta mulher desamparada, sem seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo e dava-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as a elas, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, para que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós possa tomar por marido? Tornai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda estivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por ele sem tomardes marido? Não, filha minhas,
quem mais amargo é a mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desarraigou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não te intes para que me deixe, não me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faças assim o Senhor, a outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar-lhe isso. Assim, pois, foram de ambas até chegar em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e disse: não é Noemi? Porém ela lhe disse: não me chamo Noemi, me chamarei de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Achei, parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Queridos irmãos, como o capítulo de número 1 do livro de Rute é grande, eu já li todo o capítulo hoje com vocês, porém, eu vou explicar esse capítulo em duas partes. Eu vou dividir o capítulo 1 em duas partes. Vamos lá. O livro de Rute, ele vai se iniciar contando a história de uma família. Essa família, ela é composta por um homem chamado Elimeleque e também por sua esposa Noemi. A Bíblia diz que Elimeleque era um homem que morava em Belém. Habitava ali sobre as terras de Belém, sobre as terras ali do povo de Deus. Porém, a Bíblia diz que na época de Elimeleque vai haver uma fome muito grande e muito poderosa sobre a terra. Esse tempo de fome vai chegar sobre a terra e a Bíblia diz que Elimeleque, ele resolve sair de Belém e peregrinar nas terras de Moabe, nas terras do povo moabita. Porém, a Bíblia diz que Elimeleque pega a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, eles possuíam 2 filhos, Malom e Quilion, e eles saem de Belém da Judéia e vão tentar a vida nos campos de Moabe, e vão agora morar e ficar entre os moabitas. Quem conhece a Bíblia sabe que o povo moabita era um povo muito idólatra, era um povo que não adorava o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era um povo que adorava outros deuses, um povo idólatra, que praticava muitas coisas que não agradavam o nosso Deus. Então, Elimeleque vai para Moabe e perceba que ele não vai orar a Deus. Perceba que Elimeleque simplesmente toma uma decisão de sair de Belém para ir para Moabe com medo de morrer com a sua família de fome e ver os seus animais perecer, o seu gado, a sua fazenda e tudo que ele possuía. Então ele vai. E isso aqui precisa ficar bem claro, e eu já abro um parênteses que é perigoso.
nós termos atitudes como Elimeleque de sair de Belém da Judéia. Belém da Judéia representa a terra de Deus, o povo de Deus, o lugar de Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Então Elimeleque, quando ele vê a fome chegar, ele pensa, eu vou perecer com a minha família. Mas eu entendo pela Bíblia que se Deus está comigo, em Belém da Judéia pode ter seca, mas Deus vai cuidar de mim no tempo da seca. Em Belém da Judéia pode ter escassez, mas Deus vai cuidar de você no tempo da escassez. Então, nessa palavra de fé nesta manhã, Deus está falando com você para você tomar cuidado. Nem sempre o que te parece bom aos olhos é verdadeiramente bom. Nem sempre a decisão que te aponta é a decisão mais acertada. Na cabeça de Elimeleque, sair de Belém era salvar a sua vida, mas ele não sabia que sair de Belém era perder a sua vida, porque a Bíblia diz que ele agora muda para as terras dos Moabitas e passa a habitar no meio do povo moabita. Então o tempo passa, Elimeleque morre. Ele fugiu para fugir, ele fugiu de Belém para fugir da morte. Chega em Moabe, ele morre. Porque sair fora da bênção de Deus, da direção de Deus é perigoso. A gente corre até risco de morte. Então, se eu pudesse colocar o primeiro tópico nessa pregação, eu diria, não saia sem a permissão de Deus. Não mude sem a permissão de Deus. Não tome atitude sem a permissão de Deus. Não faça nada sem a bênção de Deus. Elimeleque muda para as terras de Moabe e quando ele chega lá, ele morre. E a Bíblia diz que agora a sua esposa Noemi vai ficar com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Porém, Malom e Quilion vão habitar na terra de Moabe e vão tomar por esposas 2 moças moabitas. Malom e Quilion, eles vão se casar com Orfa e com a moça também chamada Ruth. Parece que está tudo normal, parece que está tudo dando certo. Malom, Quilion, Ruth e Orfa e a sua mãe Noemi vai habitar nas terras de Moabe cerca de 10 anos. Porém, a Bíblia diz que após esses 10 anos, Malom e Quilion também vão morrer. Perceba que foi uma morte atrás da outra nessa família. Primeiro Elimeleque morre, depois Malom morre, Quilion morre e agora vai sobrar ali Noemi, Ruth e Orfa, a sua sogra com as suas 2 noras. Perceba uma coisa, quantas desgraças que acontecem no meio dessa família. Quantas pessoas morreram pelo fato de saírem do propósito de Deus. Um recado de Deus para o seu coração nessa manhã do dia 20 de dezembro de 2021, nessa palavra de fé, nessa segunda-feira. Toma cuidado com as tuas decisões, toma cuidado com as tuas atitudes, toma cuidado que nem tudo que te parece bom aos teus olhos é verdadeiramente bom, nem tudo que te parece agradável aos teus olhos é agradável. A Bíblia diz que muitas vezes o caminho para o homem parece perfeito, mas na sua loucura pode ser destruição e morte. Na cabeça de Elimeleque, sair de Belém, de perto do povo de Deus, de perto do lugar da adoração, era a solução. Vamos para Moabe, porque lá minha família não vai morrer. E aconteceu o contrário. Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre, e agora fica sua esposa Noemi com as suas 2 noras ali na terra de Moabe. A Bíblia diz que desamparadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Escute, quando você toma uma decisão mal tomada na sua vida, você coloca em risco a sua vida e a vida da sua família. Você coloca em risco a sua vida e a vida de quem você ama. A Bíblia diz que agora o tempo passa, Noemi vai conviver ali com as suas 2 noras, com Orfa e com Ruth. Porém, o tempo passando, Noemi, ela vai ouvir que as coisas lá na região de Belém, de Judá, está melhorando. Noemi, ela vai ouvir notícias que agora
a região de Belém está voltando a se recuperar daquela crise, a terra está voltando a dar o seu pão. Então a Bíblia diz que Noemi resolve voltar para a terra do seu Deus, do seu povo, e ela resolve ir embora. Agora eu vou concluir a palavra de hoje aqui e amanhã, terça-feira, eu vou continuar pregando. Perceba, quando Noemi escuta as boas novas, ela resolve voltar. Posso falar uma coisa de Deus para você? Noemi está em Moabe, está com ela suas duas noras, Ruth e Orfa. Mas quando ela ouve as boas novas, que a terra dela voltou a dar o seu fruto, ela resolve voltar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nunca é tarde para voltar para Belém da Judéia. Nunca é tarde para voltar para Belém de Judá. Não é tarde para voltar para a presença de Deus, não é tarde para voltar para perto do povo de Deus. O importante é voltar, porque quando você voltar, pode ter certeza que Deus tem novidade de vida para você. Amém? Eu quero orar com você agradecendo a Deus por essa palavra de fé nesta manhã, e amanhã nós vamos continuar estudando do versículo 7 para frente, tá bom? Hoje a gente estudou o capítulo 1 do livro de Ruth, do versículo 1 ao versículo 6, e amanhã a gente continua do versículo 7 até o versículo de número 22, tá certo? Pai querido e Pai amado, muito obrigada pela tua santíssima e gloriosa palavra. Nos dá uma semana de bênção e de vitória. Seja conosco, abençoa cada vida e cada casa. Eu oro te pedindo a tua bênção, a proteção do teu Espírito e a tua paz sobre nós, porque a tua paz excede todo entendimento. Assim eu oro e te agradeço, Pai querido, em o nome de Jesus. Querido, não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei, e daqui a pouco eu te espero às 18 horas na nossa campanha